Você não tá travado porque você é fraco, porque você não tem talento, porque você não é disciplinado. Cara, se eu te contar que você tá travado porque você tá tentando crescer num solo que não te nutre. Você tá tentando crescer no asfalto. Você é uma plantinha que tá tentando crescer no asfalto. Você tem muito potencial, mas você tá tentando crescer num solo que não tem nutriente suficiente para te fazer crescer. Eu tava pensando sobre isso essa semana. Eu tive uma experiência muito legal sobre dentro da minha carreira mesmo, né? Eu participei de um evento e ele subiu muito a minha referência, cara. Muito, 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 muito. No sentido de do quanto a nossa barreira de espaço, tempo, do quanto a gente pensa, tá, tá tudo na nossa cabeça, cara. Tá tudo na nossa cabeça. E o quanto o ambiente é importante para quebrar isso, né? É muito legal quando eu trabalhava, quando eu trabalhava na obra. Vocês vão ver que esse vídeo é um vídeo bem diferente, né? Eu senti de gravar ele agora. Eu trabalhava com uma galera que não tinha muita perspectiva e que algumas coisas eram muito comuns, né? Por exemplo, cara, sei lá, gastar dinheiro com garotas e muita cerveja e todo tipo de álcool e até, às vezes até, enfim, era uma coisa comum. Inclusive era incentivado, né? Pô, vamos lá, tá hora, vamos tal coisa, vamos trocar. Um puxa o outro e vai embora. Então, sei lá, eu conheci pessoas que preferiam passar o final de semana longe da família do que ir pra casa, né? Longe da família pra ficar fazendo coisa que não deve do que ir pra casa, né? Ver o filho, ver a esposa e etc. Então aquilo era um ambiente que você falar que você ia sair dali, que você ia crescer, que você ia arrebentar, se tornar um cara diferente, era uma coisa que era zoado, né? Eu tava conversando ontem ainda sobre um tema que conecta com isso, com um amigo, sobre corrida, né? Ele tava falando o quanto ele precisa se exercitar e que a academia, no horário que ele trabalha, é de muito ruim de ele conseguir encaixar e que correr seria o ideal, né? Mas que ele tava com muita dificuldade de correr. Não tava tendo aderência, né? Então, enfim. E aí eu falei, cara, eu também não tenho essa facilidade. Eu tava tentando pensar o porquê, né? E eu não tenho ninguém próximo a mim que corre, que faz parte, assim, né? Na verdade, tem até um grupo que corre no domingo, mas não é uma coisa recorrente, né? E, cara, pra eu acordar cedo no domingo pra eu ir treinar, talvez se eu fosse a primeira vez, tivesse essa motivação, né, pra ir uma primeira vez, talvez eu ia aderir mais fácil, né? Por conta do ambiente e tal. Mas não é o caso. Muito legal. Quando eu tava trabalhando num horário diferente, e um amigo meu que é o Venom também, a gente tava indo pedalar toda semana. Cara, era animal, dá umas 2, 3 horas de pedal. Depois disso, eu nunca mais pedalei com frequência. Porque eu não tenho uma pessoa pra ir, entendeu? E. Tá, Daniel, você tá dizendo então que tem que atrelar o que você quer fazer ao outro. Só vai fazer se alguém fizer. Não, cara, se você entendeu isso, pô, minha comunicação tá muito ruim mesmo. O que eu tô dizendo é que se você quer colocar uma coisa na tua rotina, no teu modelo mental, na tua forma de ver o mundo, a primeira coisa que você tem que alinhar é buscar estar num ambiente onde já tem gente fazendo aquilo com facilidade, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com vendas e eu botei na minha cabeça que eu queria empreender e que aquele que seria o caminho que eu ia escolher, eu fui zoado assim por alguns amigos, enfim. E eu falei, cara, e por um tempo, uns 6 meses, eu fiquei muito em cima do muro, né? Pô, eu vim pra São Paulo com a promessa de, cara, vou andar numa marca de skate e vou montar uma marca de skate e tal, vou viver disso. E corta pra 5, 6 meses depois, tava o Daniel vendendo cursinho de inglês, né? Que é assim que é falado, né? E aí eu fiquei em cima do muro, sabe? Com aquela ideia, cara, eu preciso agradar a galera aqui, mas eu preciso fazer aqui.
e não fiz nada. Nada, nada. Não saiu nem uma coisa nem outra. Então, quando eu desci, a primeira coisa que eu fiz, eu parei de mentir pra mim, né? Eu falei, cara, deixa eu assumir que eu realmente quero isso aqui. E eu querer isso aqui não significa que eu abomino aquela outra questão. Porque sou grato por aquela fase, aquela parte. Mas eu preciso assumir que daqui pra frente eu vou fazer isso aqui como atividade principal, né? Então, assumi primeiro. Depois que eu assumi essa parada, eu fui tendo a possibilidade de ir tendo acesso dentro daquele novo ambiente, né? Então eu comecei a conhecer pessoas que estavam crescendo dentro daquilo, que estavam tendo pessoas que começaram a trabalhar junto comigo e que já estavam mais evoluídas, porque se entregaram mais. Então eu fui tendo aquela referência de uma outra coisa legal que, cara, uma organização financeira, de investimento, do quanto estudar era importante, do quanto ler era importante. Eu sempre li bastante, né? Mas onde eu trabalhava antes, cara, ler era um negócio. Porra, Danielzinho, tá lendo, cara. Então aí eu ficava, caraca. Então tinha que ter uma força maior, assim, né, contra o ambiente. E ali não, foi alinhado. Então é muito interessante o quanto o ambiente ele pode ser um limitador invisível, completamente invisível, tá? Então ele vai te encolhendo, ele vai te moldando. Então, se você não tiver bem definido o que você quer, não reconhecer a tua essência, cara, você começa a rir das mesmas piadas, você começa a fazer as mesmas reclamações, daqui a pouco você tá reclamando igual todo mundo, e você começa a achar normal viver naquele tipo, né? Então, cara, daqui a pouco você tá reclamando do chefe, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Começa a zoar também, gente começa a tentar fazer uma coisa nova. Então você vai ter um cara que vai estar tentando uma coisa nova e você tá tão frustrado porque você não conseguiu romper que você entra pra massa e começa a zoar aquele cara que tá falando de futuro, que tá falando que quer uma coisa diferente, que tá falando que vai se formar, que vai. Enfim, entende? Então, por muito tempo eu achei que eu era o BO, entendeu? Cara, eu era o problema, que eu que não era bom o suficiente. Eu que não. Ah, pois mesmo, é o destino. É o destino. O destino veio e é isso, né? Então, cara, o que eu quero. Que é o propósito principal desse vídeo, né? Que eu tava com essa ideia na minha cabeça. É, se você quer mudar alguma coisa na tua vida, independente qual seja o contexto, faça uma força absurda pra mudar o ambiente primeiro. É a primeira coisa, sabe? Sai contra a correnteza e tenta vir para um lugar onde a correnteza está te levando para onde você quer. Que o ambiente está a favor do que você quer, tá? Começa a fazer uma limpa, cara, de quem ri do teu objetivo, de quem fica zoando, sabe? Cara, porque às vezes, e uma coisa que é importante ter, né, alinhado, que às vezes no primeiro momento, o ambiente certo pro teu objetivo não é o mais confortável. Não é o mais confortável, mas é o ambiente que vai te exigir o teu melhor. E que em questão de tempo você vira a chave. Cara, como é que você vai querer visualizar, ter, sei lá, ter uma família, se o teu ciclo de amigos tá todo mundo zoado em relação a isso? Tem cara que zoa, né? O outro querer casar e ter filho, por exemplo. O outro querer estudar. Não, lá que você gosta, vamos, né, jogar nos cassinos da vida, né? E na verdade não, cara. Tem uma coisa que eu tô muito feliz e que eu me sinto muito abençoado por isso, é que eu tô conseguindo me ajustar, encontrar, encontrar o que tá fazendo sentido pra mim nesse momento. E eu também tenho bastante paz para que a hora que eu não estiver sentindo mais que isso faz parte de mim, que isso tá alinhado com o que eu quero, eu sei que eu vou dar o próximo passo. E o primeiro passo para isso vai ser eu mudar para um ambiente que esteja alinhado com aquele novo objetivo. Essa é a coisa mais importante, tá? Então, esse vídeo ele foi mais freestyle, assim, né? Eu tava pensando nesse assunto, queria compartilhar. Cara, mude o ambiente, mude o ambiente e entenda que muito difícil, dificilmente o indivíduo vai ser mais forte com o ambiente.
É muito difícil, muito difícil. Não tenta fazer essa força. Gasta essa força num lugar que seja mais produtivo para você, para os teus objetivos. Pode ter certeza que vai fazer diferença. Se você chegou até aqui, cara, curte, se inscreve. Eu quero ouvir tua história. Esse canal aqui, ele é justamente para isso, pra gente ter essa troca e eu poder compartilhar com vocês tudo que eu venho tendo acesso, tá bom? Então é isso. Manda para um amigo que você acha que tá precisando mudar de ambiente. Talvez seja uma virada, um ponto de inflexão na vida dele, tá bom? Um abraço, se cuidem e cuidem dos seus ambientes.